Fala galera, Alex da Wars Code aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai ver como burlar o bloqueio de acesso direto a arquivos pela URL do caminho absoluto, do caminho físico do arquivo no navegador. É isso mesmo, o que a gente ensinou na última aula, a bloquear o acesso a esses arquivos. Hoje a gente vai ver como burlar esse bloqueio, como fazer um bypass desse recurso. Então, se você ainda não viu nossa última aula ensinando a bloquear o acesso direto a arquivos, criando um arquivo htaccess, para bloquear o acesso a esses arquivos via o endereço digitado no browser, no navegador, o endereço físico do arquivo, volta esse vídeo, assiste a aula anterior para aprender como bloquear isso, e hoje a gente vai aprender como fazer um bypass, como burlar esse recurso e conseguir acessar o arquivo mesmo com o bloqueio criado, tá? E eu vou ensinar você a fazer isso por quê? Porque o bloqueio que a gente fez na última aula funciona e funciona muito bem para acesso aos arquivos diretamente no browser, diretamente no navegador, né? Isso funciona muito bem para a maioria dos usuários que acessam a internet diariamente, usuários comuns, que acessam páginas e acessam arquivos, enfim. Para os robôs que tentam ranquear os arquivos, as imagens da tua página, por exemplo, isso pode funcionar muito bem. Mas para um atacante, para um usuário malicioso na internet que quer ter acesso a um arquivo sensível, a um conteúdo sigiloso da sua aplicação, que você quer que apenas os usuários logados na sua aplicação tenham acesso, esse bloqueio que a gente ensinou já não funciona muito bem. E eu vou ensinar aqui hoje como burlar esse bloqueio. Na verdade é muito simples. Vamos ver isso na prática já na linha de código, tá? E quando não é o caminhão dos ovos, é o carro da sardinha. Mas antes da gente ir para a linha de código, eu quero reforçar aqui a nossa loja de camisetas, a nossa nova loja só de camisetas da Warstore, tá? camisetas.warstore.com.br, uma loja específica só para camisetas. E essa loja só de camisetas, ela veio por duas demandas. Ela surgiu, na verdade, por duas demandas, né? A primeira das demandas é o valor do frete, que a gente consegue um frete com valor um pouco diferenciado apenas para camisetas. Por isso precisamos separar as camisetas da nossa loja tradicional, warstore.com.br, que tem canecas, squeezes e mousepad e outros produtos, tá? As camisetas ficarão especificamente na loja camisetas.warstore.com.br. E o segundo motivo por a gente ter criado essa loja só de camisetas é pela facilidade de criar estampas agora, né? Com esse nosso novo fornecedor de camisetas que a gente conseguiu para criar as nossas estampas e as nossas imagens, a gente tem uma liberdade muito maior, porque agora a gente faz as estampas em Silk digital, em Silk HD, né? Isso facilita muito o nosso processo criativo aqui, poder criar camisetas das mais diversas linguagens de programação, tá? Então, se você está curioso para conhecer as camisetas que a gente tem disponíveis na Warstore, é só acessar camisetas.warstore.com.br, tá? Então agora vamos para a linha de código que eu vou explicar como fazer um bypass do bloqueio de imagens via htaccess. Vamos lá. Na nossa última aula, o que a gente fez foi criar um arquivo index aqui, ó, com algumas imagens, tá vendo? Imagens barra imagem 1, imagem 2, enfim, 4 imagens PNG aqui no nosso arquivo index, tá? São acessíveis aqui na aplicação, warscode.com.br barra aulas, bloqueando o acesso, e aqui são exibidas as 4 imagens, tá? E para bloquear o acesso a essas imagens, o que a gente fez foi criar um arquivo htaccess, né, dentro da pasta imagens, utilizando aqui o nosso referrer para verificar de onde vem a conexão, de onde vem a requisição para esses arquivos, né? Verificando aqui no caso arquivos JPG, JPEG, PNG e GIF. Como a gente viu na última aula, você pode incrementar isso aqui com outras extensões, tá? Se você quer detalhes aí de como fazer isso exatamente, é só acompanhar aí o link da última aula e assistir a aula completa, que você vai ver direitinho o que cada linha dessa faz e como executar esse bloqueio de arquivos via URL do browser, tá? Então o que a gente faz é o seguinte, ó, por exemplo, eu vou copiar aqui o endereço da imagem e vou colar o endereço da imagem aqui no browser, ó. E o sistema não deixa eu acessar essa imagem, tá vendo? Você não tem permissão para acessar esse documento, justamente porque o nosso arquivo htaccess aqui está negando todas as requisições e permitindo requisições apenas de warscode.com.br, ou seja, da nossa própria aplicação, tá? Então se a gente liberar aqui, vamos comentar essas linhas aqui, ó. Se a gente liberar isso aqui e atualizar a página, eu já consigo acessar a imagem, porque eu já não estou mais negando acesso
as imagens, tá? Então eu vou deixar aqui bloqueado de novo. E vamos atualizar no servidor, já está bloqueado de novo, mas na aplicação eu consigo acesso normalmente a essas imagens, tá? O que acontece aqui é que quando a gente faz um bloqueio de acesso via Refactor, né? Olhando para o domínio de referência da requisição aqui, o warscode.com.br, via navegador aqui isso funciona muito bem, né? Então eu tento acessar uma imagem aqui via navegador, eu não consigo acessar. O problema disso é que esse Refactor aqui ele pode ser facilmente forjado por um atacante no seu site, tá? Então quando o acesso é via browser, aqui via o endereço do navegador, muito bem, funciona, tá? Mas por exemplo, se a gente fizer aqui, ó, vamos no Postman aqui, ó, e fizer um cur para esse endereço de imagem, por exemplo, ó, vamos fazer um cur aqui, para esse endereço, vamos enviar o cur aqui, um get, né, para esse endereço, ó, forbidden, beleza, tá bloqueado o acesso, eu não consigo acessar a imagem, é o mesmo erro que deu aqui, né, ótimo. Mas se a gente, por exemplo, passar um header aqui, ó, vamos passar um header Refactor, domínio warscode.com.br, vamos enviar novamente a requisição passando o Refactor warscode.com.br. Então eu estou dizendo para minha requisição que o Refactor está vindo de warscode.com.br, olha lá, ele me trouxe a imagem. Então mesmo que eu não faça uma requisição partindo da aplicação no domínio warscode.com.br, o Refactor do cabeçalho da requisição pode ser facilmente burlado através de um cur, por exemplo, né? Então um cur aqui, vamos pegar aqui um cur PHP, ó, por exemplo, get cur, tá vendo? warscode.com.br, passo o endereço da imagem e eu passo para o reader um Refactor personalizado, tá vendo? Então, esse Refactor pode ser forjado por qualquer atacante através de um cur. Via navegador funciona muito bem. Então, para a maioria dos usuários da internet, né, dos usuários comuns aí que acessam páginas e tal, esse tipo de bloqueio que a gente fez aqui, ele vai funcionar muito bem, tá? Mas se você quer um bloqueio um pouco mais aprofundado, um pouco mais técnico, né? Esse tipo de bloqueio já não vai funcionar para esse tipo de requisição, tá certo? Viu só? Com uma só linha de código a gente consegue burlar o bloqueio que a gente criou para acessar as imagens da aplicação de forma externa à aplicação, diretamente no browser, né? Na verdade, diretamente no browser nem é possível, mas via cur é muito fácil, a imagem já está disponível lá de forma instantânea. Eu quero reforçar aqui para vocês que o acesso a conteúdo sensível da aplicação, né? A conteúdos que somente usuários logados na sua aplicação deveriam ter acesso, é a quinta falha mais encontrada em aplicações web, segundo o relatório da OWASP de 2017, tá? E isso não está nessa quinta posição por acaso, né? Porque a maioria das aplicações disponíveis online, as imagens ou arquivos estáticos da aplicação geralmente estão disponíveis livremente. É só você encontrar o caminho físico da imagem e tentar acessar diretamente no browser, como a gente viu na aula, né? E se diretamente no browser não funcionar, pode ser que tenha um bloqueio do tipo Refactor, como a gente viu na nossa última aula também, né? E é muito fácil também burlar esse bloqueio através de um cur, como a gente viu nessa aula, tá? Então o que eu quero reforçar mesmo para vocês é que o bloqueio a conteúdo sensível, o bloqueio de acesso a conteúdos sensíveis da sua aplicação, você deve pensar em definir padrões de acesso a esses arquivos de forma a permissões de nível de usuário e não simplesmente a permissões do servidor, né? Basicamente, o que a gente precisa ter como premissa é que o acesso deve ser negado por padrão via servidor, por exemplo, tá? Então, negamos o acesso a qualquer usuário, de qualquer usuário, a qualquer arquivo sensível da aplicação por padrão. E dependendo do nível de acesso do usuário logado na sua aplicação, ele poderá ou não acessar esses arquivos. Então, fica aqui o desafio para você descobrir uma maneira de bloquear o acesso aos arquivos sensíveis da sua aplicação, não sendo através do cabeçalho HTTP, o Refactor, por exemplo, como a gente havia feito. Então, se você souber um jeito de fazer isso, tiver alguma ideia de como realizar esse bloqueio ao conteúdo sensível da sua aplicação, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler e com certeza vai ajudar muitos outros programadores, tá? Para ser sincera para vocês e dar um spoiler aqui, eu já resolvi essa questão, já tenho isso pronto e funcionando, mas ia ficar muito grande esse vídeo se eu fosse explicar aqui para vocês como fazer esse bloqueio de maneira eficaz, tá? E não via cabeçalho HTTP utilizando o Refactor como fizemos na última aula. Então, esse conteúdo explicativo e a solução para esse problema vai ficar para um próximo vídeo. Mas se você aí desse lado já sabe como fazer isso, dá um spoiler pra gente, deixa aqui nos comentários
que eu tenho certeza que muita gente vai gostar de ler isso, e eu tô ansioso para saber se você já sabe como fazer isso, porque eu demorei dias, como eu já disse, pesquisando a esse respeito e estudando documentação para entender a melhor maneira de fazer esses bloqueios, de restringir acesso a arquivos sensíveis, tá? E aí, já sabe como fazer? Deixe seu like, deixe seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!